Há histórias que parecem escritas pelo próprio destino, histórias que nascem pequenas e se tornam eternas, que atravessam séculos, impérios e religiões, sempre voltando para lembrar ao homem que a glória e a ruína costumam caminhar lado a lado. A história de Roma é uma delas. Antes que o mundo a conhecesse como império, antes das legiões, dos imperadores e dos mármores, Roma era apenas uma ideia. E como todas as grandes ideias, nasceu de um mito. Dizem que 2 irmãos foram lançados às águas do rio Tibre. Filhos de Marte, o deus da guerra, e de uma mortal, estavam condenados à morte. Mas o destino tinha outros planos. Uma loba os encontrou à margem do rio, os alimentou e os criou. Entre o rugido dos ventos e o som das feras, Rômulo e Remo aprenderam que a sobrevivência é a primeira forma de poder. Quando se tornaram homens, decidiram fundar uma cidade, mas a ambição é um fogo que não se divide. Rômulo ergueu a espada e matou o próprio irmão. Assim, Roma nasceu sobre o sangue da família. Desde o primeiro dia, sua história foi feita de glória e tragédia. Durante séculos, reis governaram a cidade. Alguns sábios, outros cruéis. O último deles, Tarquínio o Soberbo, confundiu a autoridade com tirania. E o povo, cansado de humilhação, o expulsou. Em 509 a.C., Roma declarou-se livre. Nascia a República. O novo regime prometia equilíbrio. 2 cônsules no lugar de um rei. Um senado para aconselhar. Magistrados para julgar. Na prática, o poder permaneceu nas mãos da elite. A plebe produzia, servia e morria. Os patrícios governavam. Mesmo assim, Roma floresceu. Os deuses pareciam favorecer a cidade. Ela conquistou as colinas vizinhas, depois toda a Península Itálica. Criou estradas, fortalezas, uma máquina militar temida. Mas o verdadeiro teste viria do outro lado do mar. No norte da África erguia-se Cartago, o império do comércio e das velas. 3 guerras puseram as 2 potências frente a frente. Durante a segunda, o general cartaginês Aníbal atravessou os Alpes com elefantes, um feito tão impossível que parece lenda até hoje. Em Canas, mais de 50.000 romanos morreram. Mas Roma não sabia desistir. Ela caía e voltava a lutar. 2 décadas depois, Cartago foi destruída. Suas muralhas derrubadas, seu nome apagado. O Mediterrâneo passou a chamar-se Mare Nostrum, Nosso Mar. A vitória, porém, trouxe um veneno silencioso. O ouro inundou Roma. E com ele vieram a corrupção e a desigualdade. Os generais voltavam das guerras ricos demais para obedecer ao Senado. Os camponeses, sem terras, migravam para a cidade em busca de pão. As ruas fervilhavam de miséria e ambição. 2 irmãos tentaram mudar o destino, Tibério e Caio Graco. Quiseram dividir as terras, devolver dignidade ao povo. Foram assassinados. O recado estava dado. Em Roma, a justiça valia menos que o poder. A república começava a ruir por dentro. As legiões, leais aos generais e não ao Estado, tornaram-se instrumentos de ambição pessoal. E de todos os homens que emergiram desse caos, um nome se ergueria acima dos outros: Júlio César. César nasceu em uma família nobre, mas sem fortuna. Desde jovem, entendeu que Roma era um palco e que a política era teatro. Sabia falar ao povo, sabia prometer, sabia vencer. Foi cônsul, general, conquistador. Na Gália, enfrentou tribos e florestas. Construiu pontes sobre rios que ninguém ousara atravessar. A cada vitória, enviava relatórios detalhados ao Senado, não apenas sobre guerras, mas sobre si mesmo. Inventava o mito de César, ainda que vivesse. Quando regressou, trouxe ouro, glória e um exército que o adorava. O Senado ordenou que dissolvesse as legiões. Ele olhou o rio Rubicão, a fronteira da lei, e pronunciou: Alea iacta est. A sorte está lançada. Cruzou o rio, cruzou a linha. E começou a guerra civil que destruiria a República.
Roma lutou contra Roma. Famílias se dividiram, cidades foram arrasadas, mas César venceu. Entrou na capital como conquistador, mas perdoou os inimigos. Restaurou templos, distribuiu grãos, reformou o calendário, o mesmo que usamos hoje. O povo o amava. O Senado o temia. Em 44 a.C., foi nomeado ditador vitalício, um título que soava como glória, mas cheirava a monarquia. E Roma havia jurado nunca mais ter um rei. Na manhã dos idos de março, César entrou no Senado. Brutus e outros senadores o cercaram. 23 golpes depois, o corpo do ditador jazia sobre o mármore. "Até tu, Brutus", murmurou. Aquele suspiro selou o fim da República. Mas a morte do homem não matou a ambição que ele representava. O sangue de César não apagou o fogo, espalhou-o. Roma mergulhou novamente na guerra. De um lado, Marco Antônio, o general leal, carismático, impulsivo. Do outro, um jovem quase desconhecido, Otaviano, sobrinho neto e herdeiro de César, apenas 19 anos. Enquanto Antônio se deixava envolver pelo fascínio da rainha Cleópatra no Egito, Otaviano tecia alianças, comprava lealdades e construía uma imagem de salvador da tradição. Ele sabia que o poder nasce da narrativa antes da espada. Em 31 a.C., as frotas se encontraram no Mar de Ácio. A batalha durou horas. Navios queimando, mastros caindo, o mar tingido de sangue e fumaça. Ao final, Antônio e Cleópatra fugiram. Pouco depois, suicidaram-se em Alexandria. Com eles, morria o último respiro da República. Otaviano retornou a Roma vitorioso. Disse não querer o poder, apenas restaurar a paz. O Senado, cansado de guerras, acreditou. Concedeu-lhe um título sagrado: Augusto, o Venerável, o consagrado pelos deuses. A máscara da liberdade permanecia, mas por trás dela o império já nascera. Sob Augusto, Roma renasceu das cinzas. Os templos foram reconstruídos, as praças reorganizadas, as leis reescritas. As ruínas da guerra deram lugar ao mármore. O imperador entendia o valor da imagem. "Encontrei Roma de tijolo", dizia, "e a deixei de mármore". Ele criou um governo estável, dividiu o poder entre Senado e príncipe, mas todos sabiam onde residia a autoridade real. Augusto controlava o exército, as províncias e a fé. Assumiu o título de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote. A religião tornou-se instrumento do Estado, o Estado, reflexo do imperador. As legiões marcharam para consolidar as fronteiras. No norte, enfrentaram os bárbaros germânicos. No leste, avançaram até o Eufrates. No sul, submeteram o Egito, o grão-depósito que alimentaria a capital por séculos. De cada conquista, nascia uma estrada, um aqueduto, uma cidade. Roma não apenas dominava, civilizava segundo a própria visão. E dessa visão nasceu a Pax Romana, 200 anos de relativa paz, garantidos por disciplina e medo. O Mediterrâneo tornou-se um lago romano. As mercadorias circulavam com liberdade inédita. Escravos, especiarias, ideias e deuses viajavam de porto em porto. Nas cidades, a vida florescia. Roma abrigava mais de 1 milhão de habitantes, uma metrópole sem precedentes. Os aquedutos traziam água cristalina de quilômetros de distância. As termas eram templos da convivência. O fórum era o coração da política e da fofoca. Os mercados ferviam com produtos do mundo inteiro. Mas o esplendor tinha sombras. As classes baixas viviam em prédios inseguros, as insulei, que pegavam fogo com frequência. A fome era contida com distribuições de trigo e espetáculos gratuitos. O governo descobrira a fórmula da estabilidade: panem et circenses, pão e circo. Enquanto o povo se distraía, o império consolidava sua ordem.
Nas arenas, o sangue se misturava à euforia. Gladiadores lutavam até a morte por honra e sobrevivência. O público gritava, as trombetas soavam e Roma celebrava sua própria violência. O espetáculo tornava-se religião, a morte, entretenimento. Mesmo assim, o império prosperava. Estradas conectavam o Atlântico ao Oriente. O latim unificava povos. As leis romanas se tornavam exemplo de justiça e lógica. As artes floresciam sobre o patrocínio imperial. Poetas como Virgílio cantavam o destino de Roma. Escultores imortalizavam o rosto de Augusto em cada província. O imperador era onipresente. Estátuas, moedas, juramentos. Para os súditos, ele era mais que homem. Era a própria encarnação da paz. Mas por trás da serenidade havia inquietação. O trono não era eterno, e o homem que o ocupava sabia disso. Nos últimos anos, Augusto tornou-se reservado, desconfiado, cercado por conspirações reais ou imaginárias. Escolher um sucessor era mais difícil do que conquistar províncias. Porque nenhum herdeiro herda o carisma, nenhum general herda a aura de um fundador. Em 14 d.C., Augusto morreu. O Senado o declarou Deus. Seu corpo foi levado em procissão pelas ruas e o povo chorou como se o próprio sol houvesse se apagado. Roma acreditava que a eternidade começava ali. Mas a eternidade dos homens é sempre curta. O império que ele criou era vasto demais para ser contido. O poder absoluto doce demais para ser recusado. E nas sombras do palácio, novos nomes já se moviam. Tibério, o general silencioso. Calígula, o jovem que confundiria loucura com divindade. Nero, o artista que incendiaria sua própria cidade. O império que prometia paz logo provaria o sabor da insanidade. A glória dourada de Augusto se tornaria o palco de um drama sangrento. Roma acreditava ter vencido o tempo, mas o tempo é o inimigo que nenhuma espada pode deter. E o som das legiões que antes ecoava como música da vitória começaria a soar como prenúncio de ruína. Assim termina o primeiro capítulo da maior epopeia da história. Uma cidade nascida de uma lenda, moldada pela guerra e sustentada por um ideal, o de que Roma seria eterna. Mas o que é eterno para o homem dura apenas enquanto os deuses permitirem. No próximo episódio de Ecos da História, a paz se quebra, os deuses se calam e Roma mergulha na loucura dos imperadores.